Fala galera, falo aqui do Rio de Janeiro, a convite da queridíssima amiga Gleiciane, para poder conversar um pouco com vocês sobre a minha trajetória aí no Ceará e de todos esses processos que hoje me trouxeram ao Rio de Janeiro e essa liderança, né, do movimento trans nacionalmente e também muito com a atuação aqui no estado do Rio de Janeiro que eu venho construindo a luta LGBT. Então, ela fez um roteirozinho, né, que eu vou começar a conversar com vocês. E aí, meu nome é Wesley Vasconcelos, eu tenho 24 anos, nasci em Fortaleza, capital do Ceará, mas cresci no interior de Aracatiaçu, né, que é um distrito de Sobral. Me formei em pedagogia, aí na UFA, na Universidade Estadual Vale do Acaraú. E atualmente moro no Rio de Janeiro, desde 2016, onde construo a militância, o ativismo e trabalhos envolvendo direitos humanos, né? A defesa dos direitos humanos e garantia da população LGBT aqui no estado do Rio de Janeiro. Ela pediu para mim conversar um pouco com vocês também como que eu percebo a construção, né, da minha transexualidade e as mudanças no corpo, como é que foi esse processo todo, né? Então, com 11 para 12 anos de idade eu já me identificava como uma pessoa trans. Então eu tive que ler muito, ter acesso a muita informação, combater muita injustiça que acontecia tanto dentro de casa como também fora, com relação a preconceito e discriminação, né, em relação a pessoas trans e LGBT. Então eu comecei a ler, me informar, a participar de alguns movimentos. E logo com 14 para 15 anos de idade, eu já estava num processo de transição muito profundo, né? Onde eu estava com o cabelo grande, já pintava unha, usava brinco, tinha muita roupa feminina. Então esse processo todo para mim não foi tão desconfortável porque eu pude pensar nele de uma forma que não agredisse minha família, a minha família fosse entendendo a forma como eu estava buscando construir a mulher que eu, né, sempre quis ser, essa mulher trans, travesti. E aí hoje eu me reivindico uma mulher trans, né, travesti, e tenho muita felicidade no corpo que eu tenho, faço uso de hormônios, que começou ainda no Ceará, sem acompanhamento médico, mas eu solicitava a ajuda de algumas amigas que estudavam enfermagem para poder aplicar o hormônio em mim, né? Então fiz uso de Peloton, de ciclovular, de vários hormônios femininos para que eu pudesse se sentir mais confortável com o meu corpo, né? Então meu seio foi crescendo, eu notei um processo que a minha pele foi começando a afinar bastante, os pelos caindo. Então esse processo todo foi muito importante para mim, né? Até hoje continua sendo muito importante. Tanto que quando eu chego no Rio de Janeiro, que eu venho ter acompanhamento médico de endocrinologista, que é o profissional que acompanha o uso do hormônio, de proctologista, que é o profissional que acompanha a questão do uso de hormônio em corpos com pênis, né? Eu sou uma mulher de peito e pau e tenho muito orgulho, não tenho pretensão de fazer cirurgia e ser mulher trans, travesti, não tem nada a ver com a questão da cirurgia. Pessoas trans, em geral, buscam, né, necessariamente fazer cirurgia pela autoaceitação dos seus corpos. Então isso vai de acordo com cada pessoa trans, não é todos que querem fazer a cirurgia. E a cirurgia é um processo de complementação da forma como você reconhece o seu corpo e quer estar com ele na sociedade. Eu me reconheço como uma mulher trans, travesti, não pretendo fazer a cirurgia, me sinto muito feliz com o meu órgão e com o meu corpo do jeito que está até hoje. Então é um processo muito tranquilo, é um processo que eu recebo constantemente muitas informações sobre isso, auxilio pessoas trans a buscarem o acesso ao SUS, aos procedimentos, né, do que a gente chama de redesignação sexual, que é a troca do órgão biológico da pessoa trans. E aí, em mulheres trans e travestis, a redesignação sexual para a realização da neovagina, né? Que é um procedimento cirúrgico onde você tem um aproveitamento do seu órgão sexual e a partir dele transforma numa neovagina. Tá? Para mulheres trans e travestis. Para os homens trans, tem um processo de redesignação que a gente chama de mastectomia, que é o processo onde eles retiram a mama, né, os seios, e aí com muito orgulho exibem seu peitoral, e isso também vai de acordo com cada homem trans, né? Não são todos que querem. E essa aceitação dos corpos está sendo muito legal de se acompanhar no movimento trans no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, porque isso provoca uma discussão de que corpo é que a gente busca, né? Então cada pessoa busca o seu corpo, independente de sua identidade de gênero,
sendo pessoa trans e, no caso, lésbicas, gays e bissexuais, né, têm orientação sexual, que é a forma como essas pessoas se relacionam afetiva e sexualmente com outras pessoas. Então, identidade de gênero é como a pessoa se assume e se vê na sociedade e se vê, se sente e vive na sociedade, né? Então, identidade de gênero é em relação a mulheres trans, travestis e homens trans e pessoas intersexo. Orientação sexual é a forma como a pessoa se relaciona afetiva e sexualmente com outras pessoas, e isso envolve pessoas que não são trans, ou seja, são cisgêneras, nasceram com o órgão sexual e se identificam com esse órgão, e a partir desse órgão vivem suas vidas, ou seja, homens gays, mulheres lésbicas, né, mulheres ou homens bissexuais. Então são pessoas cisgêneras com orientação sexual, no caso de homens gays, né, homossexual, de mulheres lésbicas. São lésbicas, né? Mulheres que se relacionam com outras mulheres lésbicas, e pessoas bissexuais que não têm uma orientação heterossexual, ou seja, se relacionam tanto com outros homens ou com outras mulheres e a partir disso vivem suas vidas. E aí, esse processo todo, a Gleice me perguntou aqui como que é a minha sensação hoje depois da minha mudança de nome e gênero, né? Eu vim mudar os meus documentos agora em janeiro de 2019. Eu esperei todo esse processo como uma forma de reivindicação política mesmo, né? Da forma como eu vivo o meu cotidiano, como eu circulo nos espaços, como eu pego um avião no aeroporto e sou tratada, né? Então eu acho que toda essa minha vida até janeiro de 2019, com os documentos ainda civis, com o nome masculino e o gênero masculino, foi todo um processo de discriminação, de preconceito que eu experimentei para que eu pudesse oferecer a outras pessoas trans também uma experiência dessa, né? De que vocês podem também mudar o seu nome e gênero nos documentos. Essa decisão foi uma decisão histórica do Conselho Nacional de Justiça, através de um provimento do Supremo Tribunal Federal, que orienta os cartórios de todo o Brasil, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil, onde as pessoas trans diretamente, portando os documentos listados nesse provimento, podem dar entrada na mudança do seu nome e gênero dos cartórios, né? E isso é importante porque avança no processo de cidadania das pessoas trans, onde você porta um documento com a sua identidade de gênero e o seu nome em relação ao gênero como você se apresenta, né? Então isso traz mais dignidade, mais respeito, mais cidadania. Eu estou experimentando o cotidiano, desde que mudei meus documentos, com muito mais respeito e menos discriminação, porque o meu documento está agora de acordo com a minha identidade de gênero, né? Feminina. Então mudei meu nome, mudei meu gênero e me sinto muito feliz e espero que outras pessoas trans possam cada vez mais acessar esse direito que é muito importante. E aí, essa sensação de mudança depois da retificação, a gente costuma falar no movimento, retificação de nome e gênero, né? Que é quando você dá entrada na mudança dos seus documentos e essa mudança vai de acordo com a sua identidade de gênero. A minha, no caso, enquanto uma mulher trans, travesti, é feminina. Assim como homens trans dão entrada, né, na sua retificação de nome e gênero e buscam a identidade masculina. Foi um processo muito significativo, né? Eu fiquei bem emocionada porque vivi aí desde 12 anos de idade, né? Até agora, 23, 24 anos foi o período agora que eu mudei os documentos. Foi bastante tempo, então esse processo todo eu pude experimentar muita discriminação, muito preconceito, que várias outras pessoas trans continuam a passar por isso. Então a nossa luta é para oferecer informação, encaminhar essas pessoas para essas redes, né, sejam cartórios, defensorias públicas e movimentos de justiça itinerante, né, dentro dos estados no Brasil, para que possam ter acesso à retificação de nome e gênero. Então hoje ter o meu documento com nome e gênero respeitado de acordo com minha identidade de gênero foi um avanço muito significativo na minha vida. E eu fico muito feliz porque eu posso experimentar a vida de uma outra forma como eu experimentava a vida quando não tinha os documentos retificados, né? Então foi um processo muito significativo, eu estou muito feliz. E vejo também estampado no rosto das pessoas trans que eu tenho acesso e que a gente acompanha nas redes sociais e de outros estados do Brasil, fora daqui do Rio de Janeiro, que essas pessoas se sentem cada vez mais contempladas e isso traz uma saúde mental melhor, isso traz um processo de cidadania das pessoas trans, né? Onde o acesso à documentação é um direito básico, né? Existe uma campanha atualmente no Brasil contra, bastante antiga, mas trata
da erradicação do subregistro, né, de pessoas trans e LGBT que tem que ter acesso à mudança de nome e gênero. Então esse processo é muito importante na vida das pessoas trans. Com o momento social que a gente está vivendo, né, uma conjuntura difícil na política, na economia, no cenário de trabalho e emprego, no cenário de acesso a direitos, mais especificamente aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente vem sentindo muito forte esses efeitos de um governo anti-LGBT, anti-pessoas trans, anti-cidadania, respeito, onde você enfrenta o cotidiano de olhar nas redes sociais do presidente, nas comunicações oficiais desse governo brasileiro, deboche, né? E um deboche contra nós, população LGBT, e sobretudo as pessoas trans, pessoas intersexos, pessoas não binárias. Então você vê um ataque direcionado à nossa população LGBT, que é inaceitável, né? O princípio da dignidade humana, ele tem que ser respeitado de todos os cidadãos e cidadãs no território nacional. E no caso, isso engloba o Brasil todo, né? A Constituição Federal de 88 assegura o princípio da liberdade humana, né? Como garantia da dignidade da pessoa, seja o cidadão ou a cidadã, no território nacional. Então você vê que tudo que é ataque contra a nossa população LGBT vai contra o princípio da dignidade humana e a liberdade individual de cada cidadão e cidadã. Então, todos esses ataques, toda essa perseguição, todo esse fascismo que a gente vem enfrentando, e agora que a população em geral está experimentando um fascismo muito grande na retirada de direitos e na falta de compromisso e responsabilidade com o governo, seja o governo federal, aqui mais especificamente no Rio de Janeiro, né, com o governo estadual, que tenta diminuir a importância de se ver a especificidade da garantia de direitos da população LGBT e trans, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque pensar a política do Brasil, pensar a política dos estados, e no caso aqui no Rio de Janeiro, recai muito para o cotidiano da população LGBT, porque a gente não tem acesso à educação. Cerca de mais de 68% da população trans dentro do movimento LGBT não tem acesso ao ensino médio fundamental, ou seja, 72% não tem acesso ao ensino médio, e isso recorre em 0,2% de pessoas trans que têm acesso à universidade, assim como eu, assim como outras poucas travestis, mulheres trans, homens trans, população LGBT. Então, são dados importantes para a gente ver o quanto o governo brasileiro, né, o quanto no Brasil, nós, população LGBT, temos o direito de acesso à educação negado. Então, isso é um problema muito sério e precisa ser enfrentado com política pública, né? E aí a gente pensa uma conjuntura de política de ação afirmativa, que são as cotas, né, nas universidades, sendo fortemente atacado para a população negra, né, cisgênera, principalmente mulheres e jovens negros, né, que estão entrando na universidade aí desses 10 anos de cotas para negros e negras nas universidades. A população trans vem avançando bastante ao ponto de que nós temos dentro do Brasil várias políticas de ação afirmativa que possibilitam cotas, né, para que você não tenha que concorrer com uma ampla concorrência e tenha uma especificidade de um direito, de uma vulnerabilidade que ali está precisando de apoio para entrar na universidade, como uma política de inclusão social. Então é muito importante a gente falar sobre a questão das cotas, defendendo que é necessário cotas para que a gente possa diminuir a desigualdade social, tanto para negros e negras e principalmente para a população trans, que, como eu tinha dito para vocês, o problema é muito mais embaixo, né? O direito à educação básica precisa ser assegurado para que essa população possa chegar na universidade, chegar na pós-graduação. Hoje eu sou uma estudante formada em pedagogia no Ceará. Nessa época eu não acessei a cota porque não tinha ainda, né? Então eu tive que concorrer com a concorrência, consegui me formar, consegui concluir os estudos na educação básica na escola pública, na universidade, na graduação em universidade pública, e hoje estudo mestrado em Cultura e Territorialidade na Universidade Federal Fluminense, a UF, aqui em Niterói. Atualmente o estado do Rio de Janeiro e entrei no mestrado por cota, né, para pessoas trans. Então esse processo é muito significativo, muito importante. Eu sou uma pessoa que sou beneficiada por isso e precisam outras pessoas mais serem beneficiadas. Atualmente o estado do Rio de Janeiro é o estado onde tem mais cota para pessoas trans nas universidades, considerando a pós-graduação, mestrado e doutorado. Então é muito importante que a gente possa avançar cada vez mais, o estado do Ceará e todos os outros estados do Brasil possam observar como essas experimentações políticas acontecem em outros estados, para que a gente possa avançar também, né, em termos de
assegurar a cidadania e que essa cidadania seja acessada pela população trans e LGBT. Então, o Estado do Rio de Janeiro tem 5 programas de cotas para pessoas trans nas universidades. Tem outros estados também que tem bastante cotas. Atualmente o Estado do Rio de Janeiro é o que tem mais, então a gente vem experimentando um acesso à política, promovendo dignidade para a população LGBT muito importante na questão da educação. Então, eu acho que é muito nesse sentido, né? A gente precisa combater a desigualdade social oferecendo oportunidades, oferecendo garantia de direitos para que a populações mais oprimidas socialmente, no caso são, né, LGBTs, pessoas trans, principalmente negras, né, em vulnerabilidade social. Então a gente precisa considerar essas categorias, né, que atravessam a vida dessas pessoas trans e LGBT para que a gente possa oferecer cada vez mais dignidade, justiça, né, e diminuir essa desigualdade social tão grande no nosso Brasil. Como o momento social vem afetando, né, a vida e como da gente, população trans e LGBT, e como que a gente vê esse processo de garantia do documento de acordo com a cidadania, identidade de gênero assegurado. Eu acho que tendo o documento de acordo com sua identidade de gênero e orientação sexual, no caso, pessoas trans, travestis, mulheres trans, homens trans, é muito importante para que a gente possa acessar espaços públicos, ter uma passagem com o seu nome lá, do jeito que você se identifica, chegar nos lugares e ser reconhecida pelo documento que você porta, né, de acordo com a sua identidade de gênero, é muito importante. Então eu acho que é uma medida muito forte, infelizmente no Brasil, para a população LGBT e trans. Não temos leis, não temos políticas asseguradas dentro de governo, né? São apenas alguns mecanismos que garantem alguns acessos a políticas sociais. Então, nesse momento que a gente está atualmente na luta LGBT e trans no Brasil, a gente precisa manter os direitos conquistados, ter um sério compromisso com a manutenção dos direitos conquistados até agora, porque eu não vejo atualmente, nessa conjuntura política que a gente está vivendo, avanços mais significativos do que já houveram, né? Então a gente precisa ter essa manutenção dos direitos conquistados até aqui e agora e continuar o nosso processo, né, de discussão na sociedade, de busca por respeito, dignidade, cidadania para a nossa população trans e LGBT. Eu vinha falando antes que a questão do fascismo, né, dessa política de ódio contra minorias sociais, ele precisa ser enfrentado, assim como a militarização da vida, né, dentro das grandes capitais e também do interior e do campo, né, dentro do Brasil, onde existe uma necropolítica, né, que é uma política da morte, uma política de extermínio de populações que são tidas pelo sistema como populações matáveis, né, e dentro disso são mulheres, né, dentro da questão do feminicídio. O Brasil é o 7º país no mundo em feminicídio, e isso é muito sério, a gente precisa denunciar. O Brasil é o primeiro país do mundo a mais matar por crime de ódio LGBTs e trans, então a gente precisa enfrentar e combater com política pública esses dados e garantir a vida dessas pessoas. Eu acho que uma política de garantia da vida é uma política contra o fascismo, contra essa necropolítica, que é uma política da morte, da militarização da vida, do extermínio, do uso de autoridade, em grande parte de autoridades que representam o governo, né, o Estado, que constantemente dentro das favelas, das comunidades, principalmente nos lugares mais longes aí desse Brasil grande, matam muita gente inocente, que não tem acesso a direitos, que infelizmente morre no clamor do grito de socorro por um Brasil mais igualitário, mais justo, né? E infelizmente a gente ainda não consegue garantir a vida de populações vulnerabilizadas no Brasil. E dentro dessas populações são mulheres, negros e negras, as pessoas faveladas e travestis, transexuais e LGBTs. Então é muito importante a gente se colocar numa luta LGBT e trans dentro do cenário nacional como uma luta antifascista, uma luta contra a militarização da vida e uma luta contra essa necropolítica que está em curso aí no Brasil e que a todo momento o governo nacional presta um desserviço, debochando das nossas vidas, debochando das nossas vulnerabilidades na sociedade e não garante nenhuma política concreta, nenhum plano de ação efetiva, estratégica contra a diminuição das desigualdades no Brasil, né? Então todo esse governo aí está colocado como um governo que não presta serviço, né? Presta um desserviço à nossa população LGBT trans e outras populações mais. Então a gente precisa
denunciar porque o Brasil viola muito o direito humano. Recentemente, semana passada, eu tive em reunião com o Alto Comissariado da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tivemos aí a representante Margaret Macaulay aqui no Rio de Janeiro, recebendo a gente para conversar sobre violação de direitos humanos, e a gente apresentou vários relatórios, fizemos um informe do Brasil, de todo o território nacional, denunciando esses crimes de ódio que acometem a nossa população trans. Então a gente precisa reagir e não mais buscar socorro e política pública dentro do próprio Brasil, porque ele já está fadado ao desastre, né? Dentro desse governo todo. Então a gente precisa reunir todas as informações, provas e concretos exemplos de violação de direitos humanos da nossa população LGBT e trans e ir para cortes interamericanas, né? Para poder denunciar junto à ONU e todos outros mecanismos internacionais de proteção de direitos humanos a violação dos nossos direitos que acontece todos os dias no Brasil e ninguém fala, ninguém faz nada. Os estados e municípios são coniventes com isso, o governo nacional é conivente com a violência e a morte à população LGBT e não faz nada, não gera nenhuma política social para poder diminuir essas desigualdades. Então a gente precisa denunciar cada vez mais. E por fim, ela pediu para que eu deixasse uma mensagem a vocês. É muita conversa, são muitos termos, né? Muitas oportunidades eu espero que a gente tenha para continuar esse processo de diálogo. Ela pediu para me deixar uma mensagem para pessoas trans jovens, né, LGBTs jovens que tiveram uma trajetória parecida com a minha, passaram por escola pública ou não passaram por escola pública, como eu acabei de falar, estão aí, né, tentando alcançar objetivos na vida. E eu acho que um dos principais objetivos, e que eu já deixo como mensagem final nesse vídeo, é de que a gente precisa garantir a vida. A gente precisa garantir a nossa vida dentro do Brasil, que tanto nos mata por crime de ódio, né? Então eu acho que estarmos vivos e vivas, lutando, fazendo ativismo, defendendo e atuando contra a violação de nossos direitos humanos no Brasil, isso já é um grande passo, né? Isso já é uma responsabilidade de cada cidadão, seja ele LGBT, trans ou não, né? Eu acho que a gente precisa lutar contra o feminicídio, contra a militarização da vida, contra a violência que acomete as pessoas LGBTs e trans principalmente, e a gente precisa tornar a sociedade mais justa e igualitária. E isso não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser mês que vem, não vai ser ano que vem. A gente ainda tem aí muito espaço pela frente. Chegamos aqui e aí eu deixo essa mensagem de que as travestis e mulheres trans e LGBTs aprenderam a escrever, aprenderam a ler, aprenderam a resistir na escola pública, aprenderam a estudar e se formarem nas universidades, aprenderam a ingressar no mercado de trabalho e estamos buscando cada vez mais oportunidades no mercado de trabalho. A nossa população trans, 90% está na prostituição e a gente precisa ter outros destinos que não seja só a prostituição. E a prostituição precisa garantir justiça, precisa garantir proteção para essas pessoas trans que estão nas ruas se prostituindo. Agora a gente precisa também garantir outros destinos para a população trans e LGBT, que não seja só a prostituição, que seja o empreendedorismo, né, investindo em carreiras aí fora de empresas, que pensem a troca de produtos e serviços e oportunidades de trabalho que não unicamente esteja no trabalho formal, e que isso possibilita outras formas de a gente ser e estar no mundo, principalmente em relação à questão de sobrevivência no mercado de trabalho. Então que seja cada vez mais grandes as iniciativas de empreendedorismo LGBT e trans, que as manas trans e os manos trans possam cada vez mais perceber que a criatividade, acreditar na sua vida e acreditar no sucesso que você pode ter, se mantendo vivo e viva, acreditando no seu potencial e buscando aí cada vez mais sobreviver nesse país que tanto nos mata, né? Com a mínima dignidade e lutando por direitos. Então eu deixo minha mensagem. Muito obrigada, Gleice, pelo convite. Fico feliz aqui de ter feito essa conversa mesmo que rápida. Espero estar em outros espaços com vocês. Um abraço à minha universidade, UVA lá em Sobral. Um abraço a todos e todas vocês que estão aí. Deixo à disposição aqui a nossa Superintendência de Políticas Públicas LGBT daqui do Rio de Janeiro. E um abraço, gente. Muito obrigado, foi maravilhoso, mesmo que rápido essa conversa. Eu acho que significa muito para a gente poder não encontrar certezas, né, e razões a partir do meu exemplo de vida e de tantas lutas que eu falei aqui para vocês, mas a gente buscar soluções a partir de reflexões que eu trouxe aqui. Então, muito obrigada. Beijo.